povo. Bom dia. Tenho um bom dia para vocês. Um bom domingo. Que Deus abençoe o dia de vocês. E é isso, domingo também é dia. Mais tarde, para descansar um pouco. Mas domingo também é dia. Sabe como que você consegue? Fazendo com disciplina. Com vontade, sem vontade. E é isso. Tem que fazer mesmo quando você não... O segredo é esse. Mas, Isaac, você tá vendo alguma coisa, alguma mudança? Não. Não. Só a minha disposição que tá melhor, graças a Deus. Mas é esse, se a gente for esperar ver acontecer algo para fazer algo, a gente nunca vai fazer algo. Tem uma passagem na Bíblia que diz acerca de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, que o profeta falava assim pro homem: sobe lá para ver se tá vindo a chuva. Ele: não, tá vindo não. Desce de novo, sobe e vai, e sobe e vai, e sobe e vai, e nada da chuva. Mas ele sabia que a chuva viria. Ele sabia que a chuva ia vir um dia. Uma hora, no dia certo, na hora certa, a chuva iria vir. Então, até que certo dia o moço chega e fala assim pra ele: estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou: corre. Corre, pois tá vindo a chuva, uma grande chuva. E é sobre isso, não é sobre o que você está vendo, mas é sobre o que Deus falou pra você. É sobre esperar. Que ele esperou, e no dia, na hora certa, veio a chuva. A chuva veio de quem? Veio dele? Não. A chuva veio de quem? Da palavra de Deus, que um dia iria vir uma grande chuva. E no tempo certo, choveu. Então ele não estava esperando na capacidade dele, não tinha como ele fazer chover. Mas mesmo assim, ele esperou com paciência. E deu certo, e veio a grande chuva. Tudo depende do quanto a gente consegue esperar. Mas você sabe qual é o segredo de tudo? O segredo é em esperar. O problema é que muitas pessoas, muitas vezes, as pessoas elas querem algo de Deus e querem que aconteça do dia para a noite. Aí se não acontece, a pessoa já desiste e vai fazer o que ela tem vontade, o que ela quer, entendeu? Vamos supor, alguém quer uma faculdade, e essa faculdade é uma faculdade muito cara, e ela não tem condição no momento de pagar. De vez ela orar e esperar para fazer a faculdade do qual ela quer, ou qual Deus colocou no sonho no coração dela, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar e fazer uma outra faculdade parecida, ou com valor inferior. Vamos usar com base a faculdade de medicina. Eu quero muito fazer medicina, é um sonho que Deus colocou, não é o, tipo, vamos supor assim, não é um sonho que eu quero. É um exemplo, não tô falando de mim, tá? Aí essa pessoa, ela vai lá e ela não vê o preço de uma faculdade de medicina, caríssimo, e ela não consegue fazer porque a situação dela não dá, o financeiro dela não dá. De vez ela orar a Deus, conversar com Deus, mostrar pra Deus, falar a situação dela, né? Deus sabe, mas Deus quer ouvir a gente falar. De vez ela fazer isso, o que ela faz? Não. Sabe o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer uma faculdade de técnico de enfermagem, ou de enfermeiro, ou de auxiliar técnico, essas áreas assimilares, essas áreas parecidas com medicina. Eu vou fazer isso, que lá na frente eu vou conseguir arrumar dinheiro, e vou trabalhar, e vou pagar, e vou fazer medicina. Sejam sinceros. Quantas pessoas vocês conhecem que fez esse tipo de coisa e deu certo? Raro. É difícil. Agora, quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar que fez, que estudou, que esperou, orou? Eu conheço gente até que passou em faculdade que não tinha nem estudo, entendeu? Não tinha como passar. Mas a pessoa fez o quê? Foi lá, orou, esperou, fez a parte dela, estudou, né, nos limites e na capacidade que ela podia ter. E Deus fez o quê? Vai passar. É isso, sobre esperar e confiar.
Só que o ser humano, o ser humaninho, só que é isso, o ser humaninho, nós fazemos o quê? Se não deu certo da forma que Deus quer, isso me lembra muito uma mensagem da Bíblia chamada lá de Gênesis, que fala sobre Sara, Abraão e Agar. Deus falou assim para eles: vocês vão ser os pais de uma grande geração. Vão ser tão numerosos quanto o grão da areia. Não podereis contar quantas estrelas do céu. E falou, Deus fez a promessa, liberou a promessa para eles. O que eles tinham que fazer? Esperar. Só que aí, no meio desse processo, a espera, ela vai se tornando cansativa. A espera vai se tornando cansativa, você não vê nada, você não tá entendendo nada, você não tá vendo nada, nada tá acontecendo. E aí o que você vai fazer? Eu vou tentar ajudar Deus, pera aí. Olha, Abraão, essa daqui é a minha serva. Vamos fazer o seguinte, Deus está demorando. Eu acho que ele não vai fazer o que ele falou. Eu acho que ele se equivocou. A promessa não é pra gente, foi pra outra pessoa. Eu acho que ele já desistiu da gente, já passaram 20 anos, 25 anos. E Deus não vai fazer. O que a gente vai fazer? Tive uma ideia. Vamos acelerar o plano de Deus. Você vai se deitar com a minha escrava. E através da minha escrava, a gente vai ter um filho. E esse filho vai ser a promessa. Então assim eles fizeram. Eles acho que poderiam ser até brasileiros. Se eles não fossem de lá, eu acharia que eles eram brasileiros. Brasileiro que gosta de dar um jeitinho nas coisas, não é? Fala a verdade. Aí se deitou com a escrava teve um filho. E daí? Mas não era esse filho. Foi o que a mão dele conseguiu fazer. Aí Deus vem e fala, não, a promessa ainda tá de pé. Você vai gerar um filho e tal, conforme eu falei. No tempo determinado, vai gerar. E gerou. Depois de 25 anos, veio Isaac. Né? Resumindo a história aí, só para você entender o contexto. Então, muitas vezes, a gente quer fazer da nossa forma, da nossa vontade. A gente quer tentar dar nosso jeitinho brasileiro. Ah, Deus precisa de mim, mas eu preciso fazer essa coisa aqui para ele realizar a promessa. Ele falou que ele ia fazer. E por que você quer dar um jeitinho? Por que a gente quer dar um jeitinho nas coisas que Deus falou? A gente parece que não confia. Na verdade a gente não está confiando em nada. A gente só fala que confia, não confia em nada, né? Mas eu já falei sobre isso, mas isso daí é pra... Mas isso é para uma outra hora, uma outra conversa. Tem gente que nem tá preparado para esse tipo de conversa. Tem pessoas que estão aí, que conhecem a mensagem da Bíblia tem anos, mas também não estão preparados para esse tipo de conversa. Isso daí deixa para uma outra hora. Mas é isso, meu povo. Confiar e esperar é necessário. Só que a gente quer fazer do nosso jeito. Se Deus não fizer do nosso jeito, a gente se cansa. A gente fala, eu não quero mais. Eu vou ajudar Deus aqui porque tá demorando demais. Aí só que a gente esquece que a gente passou uma vida inteira longe de Deus e quer do dia pra noite que Ele faça as coisas. Aí a gente quer que simplesmente as coisas aconteçam porque a gente já tá há um ano buscando, um ano tentando, um ano na igreja, um ano renunciando. Aí a gente fala assim, não, Deus, tá errado, olha o quanto que eu tô esperando. Depois de aprontar um monte, depois de xingar a família, depois de maltratar filhos, depois de abandonar casamentos, casar de novo, aí a gente acha que tá certo, entendeu? Aí só que tem um tempo, né?
que Deus precisa tratar, que Deus precisa curar, que Deus precisa libertar. Só que a gente não vê esse tempo, a gente vê o tempo que a gente tá ali, né? Então que a gente venha ver o tempo do processo, o tempo desse processo. O tempo desse processo, às vezes não é que Deus está demorando, na verdade não é. Ele está trabalhando, porque tudo que Ele disse pra gente já está pronto, porque a própria Bíblia diz que antes que houvesse dia, eu sou. Se antes que houvesse dia, Ele já era, você acha que Ele estava preparando alguma coisa para você? Ele fala, espera um pouquinho aí, o Zac tem que esperar um pouquinho, porque o que eu tô fazendo para ele vai demorar um pouco. Você acha que ele precisa disso? Você acha que porque Deus fez a terra em 7 dias, Ele não podia fazer em 1? É forte, né, gente? Você acha que Ele não podia fazer em 1? Você acha que um Deus que criou uma terra do zero, criou tudo, a atmosfera, a estratosfera, litosfera, que criou todos os lunares, criou céu, terra, tudo que nela existe e tudo que nela há. Você acha que um Deus que criou tudo isso, fala a verdade pra mim, Ele não podia fazer em um dia? Que haja terra, puf. Se Ele falou que haja luz, mas Ele poderia ter dito que haja terra. Por quê? O processo da espera, devagar. Quando Ele falou para a terra produza, Ele estava ensinando a terra o processo desde da parte da semente, desde a parte da germinação até a parte do florescimento, das flores, das frutas, do amadurecimento, de liberar o fruto. Então, todo esse processo, tudo e todos passaram por esse processo. Não existe uma pessoa ou uma coisa nesta terra. Deus está sendo bem específico ali. Tudo e todos irão passar pelo tempo da espera. Coisa linda. Era Jesus falando para a terra, vocês vão esperar. Era Jesus falando para Adão antes de vir a Eva, você vai esperar. Era as coisas acontecendo, a terra germinando, a terra brotando, os peixes nascendo, crescendo, e Deus falando assim, tudo tem um tempo. Por isso que em Eclesiastes vai dizer, há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. O tempo que você planta não é o mesmo tempo que você colhe. Para plantar é mais rápido do que para colher. Certos alimentos, certas plantações que levam mais tempos, outras são mais rápidos. Só que nós queremos colher com a mesma velocidade. Com a mesma velocidade, não tem como. Não tem como. Mas nós, seres humanos imediatistas, eu falo isso toda vez, eu aprendi, porque a gente acha que é tudo para ontem. A gente vive num mundo que está acelerado e acha que Deus é obrigado a trabalhar dessa mesma forma. Então Ele está dizendo pra gente, você vive num mundo que você quer tudo para ontem, mas comigo é diferente. Se você aguentar esperar com paciência, o profeta, o salmista Davi dizia, esperei com paciência no Senhor. Uma grande diferença entre esperar e esperar com paciência. É difícil. Mas ainda assim, mesmo que você... Às vezes é meio... Eu não vou falar pra você que é fácil esperar com paciência, não. É terrível. Mas ainda que você espere mesmo... às vezes pode dar um nervosismo, pode dar algo assim dentro de você que você fica meio preocupado com a situação, mas não deixe isso te parar. Mas ainda assim o salmista nos ensina a esperar com paciência. Por que com paciência? Porque no tempo de Deus todas as coisas irão acontecer e na hora certa Ele fará tudo novo
de novo. Talvez você esteja esperando do seu jeito. Esse é o nosso problema, que a gente gostaria que fosse assim, que fosse daquele jeito, que fosse assado, fosse cozido. Mas Deus fala assim, e se eu quiser que seja frito? Você espera um assado ou um cozido. Aí Deus fala assim, eu quero que seja frito. Ou eu quero que seja na brasa, eu quero que seja na pedra, sei lá. Só que a gente tem que estar esperando com paciência, independente da situação, do que seja, que a gente venha esperar, mas não esperar da nossa vontade, pois a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se eu entendo tudo isso, que a vontade de Deus é tudo isso, por que eu fico desesperado? Por que eu fico preocupado, ansioso? Se a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A gente entende muito de letras, de escritas, mas a gente não consegue viver o que nela está escrito. É simples. Ainda mesmo que eu não esteja vendo nada, eu sei que vai acontecer. Isso é fé. Fé não é viver pelas coisas que eu vejo, mas sim das coisas que eu espero, das coisas que eu sei que ele disse que faria. A palavra que por ele foi liberado, entendeu? O que nos leva a ficar preocupados, ansiosos, desesperados, é que a gente não tem plena convicção na palavra que foi liberada por ele. Então, a gente não entende isso, por isso a gente fica desesperado, fica nervoso, entendeu? Irritado, frustrado. Eu tô, graças a Deus, tô bem tranquilo, ó. Domingão, tô caminhando. Preocupado por quê? Quem me prometeu garante. Quem me prometeu é fiel para cumprir, entendeu? Enquanto você não entender isso, vai continuar fazendo as coisas com a sua própria mão, do seu próprio jeito, da sua própria vontade. Porque nós esperamos de Deus como se Deus fosse um pai da terra, como se fosse um amigo, um tio, alguém que a gente confia aqui na terra. Sabe aquela pessoa que você pede um presente e a pessoa no dia tem que te dar? Se ela não te der no dia, você já fica bravo, já fica desesperado, fica chateado com a pessoa. É isso que a gente espera de Deus, que ela seja igual. Aí quando Deus vem e confunde toda a nossa expectativa, a nossa espera, o nosso jeito de pensar, é isso que ele está fazendo. Ele está nos ensinando. Meu Deus, carro chato. Está nos ensinando que a forma dele é diferente da nossa. Entendeu? Então que a gente venha entender e compreender mais o que está escrito. Porque a gente sabe do que está escrito, mas a gente não quer viver, não quer praticar, não quer nada. A gente só quer saber o que está escrito ali. Eu sei o que está escrito, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu sei o que está escrito, mas eu vou trabalhar, vou pagar minhas contas, vou se desesperar, vou trabalhar feito louco, vou acabar com a minha saúde e já era. Mas a vontade de Deus boa, agradável e perfeita não existe. Porque se eu não fazer, se eu não trabalhar, não vai ser perfeito, não vai ser agradável, não vai ser nada. Nós seres humanos somos engraçados. Sabemos muito e não praticamos nada. A própria Bíblia vai nos dizer: os que ouvirem e obedecerem. Porque ouvir é muito fácil, né? A gente ouve, a gente sabe o que ouviu. Agora, obedecer
Samuel disse para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Mas a gente não, a gente insiste em sacrificar. O ser humano insiste em sacrificar. O que é sacrificar? Deus falou: espera que eu vou fazer. Se demorou muito, você já faz o quê? Já fica desesperado e vai lá e faz com a sua própria mão. O que você está fazendo? Sacrificando. Você não está esperando. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Aí você vai lá e faz. Você está sacrificando. Então é um sacrifício de tolo. Entendeu? Você está fazendo algo que Deus falou para você não fazer. É muito complexo. É complicado. Mas Deus, se a gente pedir discernimento, sabedoria, entendimento, né? Pedir entendimento para entender o que está escrito e o que Ele quer, não entendimento para entender só o que está escrito. Porque entender e obedecer tem uma grande diferença. E é o que tem acontecido muito nos últimos tempos. As pessoas têm entendido muito e obedecido pouco. Aprendi através de uma ministração da Camila Barros, que ela fala assim: Deus, Ele não se importa com o quanto você sabe. Porque tem muita gente que não conhece a Bíblia inteira. Não tem. Deus não quer saber o quanto você sabe. Ele quer saber o quanto você está disposto a obedecer. É o quanto você ouviu e o quanto você consegue obedecer. Deuteronômio 28. Se ouvires a minha palavra e obedeceres, as bênçãos correrão atrás de você. Por que isso não tem acontecido nos últimos tempos? Porque a gente tem ouvido, mas não tem obedecido. Então as coisas estão assim desse jeito e a gente vai vivendo, empurrando e tá tudo bem. É o que as pessoas dizem. Então que a gente venha ouvir mais, né? Ouvir, mas que venhamos obedecer também. Pois o obedecer sem obediência não tem bênção, né? Que a gente venha obedecer. Tanto obedecer não é somente a palavra de Deus. Que a gente venha obedecer os mandamentos. Lá tem mandamento para honrar os pais, para não matar, para não roubar, não furtar. Entendeu? São 10 mandamentos. Que a gente precisa amar o próximo. Obediência é isso também, gente. Não tem como Deus nos abençoar se a gente odeia o irmão do lado, se a gente odeia o nosso vizinho, se a gente odeia aquele que nos calunia, entendeu? Jesus disse: é muito fácil amar o seu próximo, seu irmão. Agora aí você amar aquele que te odeia, aquele que quer ver o seu mal. E se você não fazer isso, você está desobedecendo também. Então que a gente venha praticar os mandamentos, praticar as ordenanças, praticar o que está escrito. É difícil, mas não é impossível. É dia após dia, pedindo para Deus ajudar, pedindo para Deus direcionar, entendeu? E um dia de cada vez. E confiar e esperar. Não tem outro segredo a não ser isso. Confiar e esperar. Eu amo essa passagem que diz, são 2 palavras que estão na Bíblia que eu gosto. Uma sobre confiar e a outra sobre esperar. A de confiar diz assim: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O que é não se abalar? Nada te abala. Você continuará de pé, firme. Pode vir a tempestade, pode vir as aprovações, as aflições, nada vai te abalar. Você continuará de pé e firme, esperando no Senhor.
E a outra passagem que diz acerca de esperar, que está em Isaías, que diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão alto como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esta é a mensagem. Então, se você não entendeu nada desses áudios, desses vídeos, guarde essas duas palavras: confiança e esperar. Confiar e esperar. Pois quem confia não se abala, e quem espera renovarão as suas forças serão renovadas. Então essa é uma direção de duas coisas, de esperar e confiar. Para quem espera, não vai se cansar nessa espera, pois Deus vai renovar. E os que confiam nunca vai ser abalado, nada vai abalar a fé deles. Podem dizer o que for, pode falar o que for, pode acontecer o que acontecer, nunca, nada vai abalar ele, entendeu? Mas aí as pessoas falam: mas as coisas acontecem. Acontece, claro que acontece. Mas mesmo que tudo aconteça, você ainda continua de pé, ainda continua insistindo. Essa própria mensagem diz aonde está o segredo. O segredo está nisso, em confiar, em esperar. Mas porque tudo desabou e ainda você continua de pé? Porque você confia, nada te abala. Mas, nossa, como que você tem passado por tudo, essas coisas, você não tem ficado cansado, você tem sido renovado a cada dia. Mas como? Os que esperam. Eu não estou fazendo nada. Tem uma mensagem que diz assim, não está na Bíblia: esperar e não fazer nada são duas coisas diferentes. Eu estou esperando, não estou fazendo nada. Esperar não é a mesma coisa do que não fazer nada. Já viu uma pessoa no ponto de ônibus, como a Camila Barros diz? Uma pessoa no ponto de ônibus, ela está esperando, não está esperando um ônibus. Aí você está lá no ponto de ônibus e está esperando um ônibus, mas ela não está fazendo nada? Não está fazendo nada, mas ela está esperando. Esperar e não fazer nada é duas coisas totalmente diferentes. Então, que a gente venha esperar no Senhor. Por mais que pareça que você não esteja fazendo nada, continue esperando, continue confiando, pois só nós sabemos o que ouvimos de Deus. Só nós que ouvimos a mensagem, a direção. Não tem como a gente colocar isso na cabeça de outra pessoa ou querer mostrar para outra pessoa e fazer ela entender, acreditar, se muitas vezes até nós mesmos chegamos a duvidar. É forte. Não tem como você fazer alguém acreditar numa coisa que até você já chegou a duvidar em algum momento, ou em vários momentos. Digo por mim mesmo, porque às vezes agora o processo tá mais tranquilo, mas no começo, será? Agora, não que eu duvide, eu fico querendo entender como vai ser, por mais que eu não consiga nem compreender, né, a imensidão de Deus, o operar dele. Mas a gente é ser humano, a gente fica tentando entender da onde vem, da onde virá, que forma ele fará, e nada. Quem pode entender o trovão da tua voz? Meu Deus, é louco demais. Não tem como a gente tentar entender algo que não tem escrito num livro, como que é, como que vai fazer, como que sempre age. Não tem uma... Deus é especialista em fazer coisas novas. Todos os dias Ele faz coisas novas na vida de pessoas. Você pode conversar com mais de 1.000, 10.000, sei lá quantas pessoas. Em cada uma Deus fez
algo diferente, Deus trabalhou de uma forma diferente. Então, se você acredita, se você espera, se você confia, Ele fará algo de diferente na sua vida. Ele fará algo extraordinário. Basta você acreditar e confiar. Então espere, confie. Não vai ser fácil, mas não é impossível. Não é impossível, mas é algo incrível. É incrível. No caminho dessa trajetória, dessa confiança e dessa espera, é aí que as coisas acontecem. É incrível. Leia Êxodo no tempo dos 40 dias que o povo esperava, que era para ser 40 dias e foram 40 anos. Leia lá para ver o que Deus fez nesse trajeto, nessa caminhada que eles tiveram, nesse esperar que eles tiveram que esperar em Deus. Isso é louco, é lindo demais. Então é isso. Resumindo, confie e espere no Senhor, pois grandes coisas Ele faz.